Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda na Tua presença, Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós oramos, nós intercedemos, nós já sentimos a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. E agora nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que é poderosa. A Tua palavra que muda a nossa história, que muda a nossa vida. A Tua palavra que é a boca de Deus falando, Senhor. Fala conosco de uma maneira poderosa nessa noite. Que essa palavra venha cair no nosso coração e nós venhamos tomar posse, para ter uma mudança de vida, para sair do natural e viver o sobrenatural do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai, cura, restaura, renova, liberta. A Tua palavra traz esperança, acrescenta a nossa fé. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Espírito Santo querido, prepara a nossa mente, ouvido e coração para receber a Tua palavra. Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Sem o Senhor eu não passo de barro, pó e cinza. Me usa nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, para que nós venhamos sair daqui, meu Pai, alimentados, fortalecidos, cheios de fé, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, queridos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos num tempo muito especial, que é um tempo que nós precisamos tomar decisões, desde as mais básicas até decisões mais importantes. E uma decisão que você precisa ter você precisa decidir acreditar. Você precisa, irmão, decidir acreditar na palavra do Senhor. Você precisa decidir acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Você precisa decidir acreditar que nós estamos no ano das grandes coisas. Você precisa decidir acreditar que nós estamos entrando num tempo do novo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você precisa tomar essa decisão. Uma decisão de acreditar que Deus tem um novo para você, amém? E tudo isso, querido, passa por um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Muitas pessoas, elas perdem, elas atrasam ou deixam de viver o que Deus tem para a vida dela por causa de falta de posicionamento. Muitas pessoas não vivem o que Deus tem para ela por falta de decisão que ela precisa tomar e ela não toma. A Bíblia diz que Moisés disse, querido, que uma geração inteira não entrou na terra prometida porque decidiram não confiar no Senhor. O povo de Israel, eles tomaram uma decisão. E uma geração toda não entrou na terra prometida porque eles não creram. Eles decidiram não confiar nas promessas de Deus. Eles decidiram não acreditar na palavra de Deus. Eles não se posicionaram. Eles ficaram em cima do muro. E por causa disso, não receberam a bênção, porque eles não decidiram não acreditar. Você percebe como é importante você decidir acreditar? Irmãos, uma geração inteira não viveu um milagre porque eles decidiram não acreditar. Porque a decisão é pessoal. Você tem o livre-arbítrio de acreditar ou não. Então isso depende de você, não depende nem de Deus. Deus, irmão, te deu o livre-arbítrio para você decidir. Eu acredito nisso, pastor, que você está pregando, ou eu não acredito. Você decide. E dependendo da sua decisão, você vive o plano de Deus ou não vive o plano de Deus. O profeta Joel disse que estamos o tempo todo tomando decisões. A Bíblia diz, irmão, todos os dias nós temos que decidir sobre alguma coisa. Deus faz a parte dele, sempre. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos decidir e se posicionar para viver as grandes coisas do Senhor. E precisamos decidir para experimentar o novo de Deus nas nossas vidas. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele disse assim: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever nela o que Ele quiser. Isso é fé, querido. Quando você decide confiar no Senhor,
A fé é uma questão de posicionamento espiritual, emocional. O apóstolo Pedro decidiu, se posicionou, e por isso ele viveu algo de Deus grande na vida dele. Porque Pedro se posicionou, quando Pedro tomou a decisão de se posicionar, ele viveu as grandes coisas do Senhor e viveu o novo de Deus. Aquela mulher, quando ela apresenta as vasilhas, ela pede para o filho dela pedir vasilhas por toda a vizinhança, ela decidiu acreditar na palavra do profeta. E porque ela tomou essa decisão, o azeite multiplicou e encheu todas as vasilhas. Enquanto tinha vasilha, o azeite se multiplicava, querido. Aleluia. Zaqueu, ele decidiu acreditar e se posicionou. E Deus começou um novo começo na vida de Zaqueu. Amém, gente? José no Egito. Ele decidiu não se contaminar com o Egito. Ele decidiu confiar em Deus. E por causa dessa decisão, Deus o colocou como governador de toda a terra. Josué, sucessor de Moisés, ele decidiu acreditar em Deus. Ele tomou uma posição. Quando procuravam Josué, ele estava orando o tempo todo. E por isso ele creu e conquistou muitas coisas. Jesus disse assim: não podeis servir a dois senhores. Vocês precisam decidir. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem as coisas deste mundo. Jesus disse assim: não podeis servir dois senhores. Ou seja, queridos, nós precisamos de posicionamento. E ouve o que eu vou te falar agora. Talvez nós ainda não estamos vivendo as grandes coisas do Senhor por uma questão de posicionamento. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? A gente perde culto por qualquer coisinha. Perde culto por causa que o time vai jogar. Perde culto porque, pastor, eu não vim domingo de manhã porque eu fiquei dormindo. Tá bom, e à tarde? Porque você não veio à tarde, eu também não vim porque eu fiquei dormindo. Fica dormindo, irmão. Quando Jesus voltar, você vai ficar dormindo? A gente perde culto. Eu ouvi falar, um pastor falou assim: um irmão da igreja, não daqui, graças a Deus, de outra igreja, falou assim: pastor, no dia das eleições eu não vou no culto. Como assim você não vai vir no culto? Não, pastor, é eleição. E eu não vou no culto. Aí o pastor falou: por quê? Você vota no Amazonas? Ele falou: não, eu voto em São Paulo. Aí o pastor falou: então é longe, né? Não, pastor, eu voto a 10 minutos da minha casa, no colégio que eu estudei. Ué, então por que você não vai vir no culto? Não, pastor, é eleição, sabe? Como é que é? Eleição, um dia diferente, então eu não vou no culto. Gente, a gente ainda se posiciona. A gente fica perdendo o culto por qualquer coisa. E por nós não nos posicionarmos, irmão, nós não entramos no novo de Deus que Deus tem para cada um de nós. Então, nesta noite, é tempo de você decidir se posicionar. Tem pessoas que estão há anos na igreja. 10, 15, 20 anos e ainda não decidiu se batizar. Aí você pergunta para a pessoa fala assim: pastor, eu ainda não estou sentindo de me batizar. E tem irmãos que estão há anos na igreja e não entenderam ainda o princípio de perdoar. Olha, você precisa perdoar. Não, pastor, eu ainda não estou sentindo de perdoar. Não, mas você precisa amar o teu irmão. Não, pastor, você não entendeu. Eu ainda não estou sentindo no meu coração de amar aquela irmã. Tem gente que está há anos na igreja e não entendeu o princípio de dízimos e oferta. Pastor, eu não dou dízimo, não dou oferta porque eu ainda não senti no meu coração. Está 50 anos na igreja e ainda não sentiu no coração. Tem gente, querido, que está namorando há 20 anos e ainda não tomou uma posição de casar. Coitada da menina, está enrolando a menina há 20 anos, irmão. Nós precisamos entender uma coisa. Princípios de batismo, princípios de perdoar, de amar, de ofertar, de dizimar, não é sentimento, é obediência. Amém? Um estudo na Universidade de Harvard
nos Estados Unidos, fizeram um estudo e monitoraram várias pessoas para saber quantas decisões uma pessoa tem que tomar. E olha que interessante, eles chegaram à conclusão que uma pessoa tem que tomar por dia várias decisões num dia só. Todos os dias, irmão, você toma várias decisões. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você nunca parou para pensar, mas você decide já o horário que você vai acordar, sim ou não? Você tem que tomar uma decisão do que você vai comer naquele dia, sim ou não? Você decide que roupa que você vai usar, sim ou não? Você decide se vem no culto da manhã ou da noite, sim ou não? Você já parou para pensar quantas decisões nós temos que tomar por dia, desde as decisões mais básicas até as mais importantes? Nós estamos todo momento tomando decisões, querido. E às vezes, nós não tomamos decisões por uma série de conflitos, por uma série de, às vezes, problemas afetivos, crises existenciais. A gente deixa de tomar uma decisão, às vezes pela tua função familiar, pela tua criação, pelo teu temperamento, por algum problema. E por não conseguir confiar, meu irmão. Quantas vezes a pessoa não consegue confiar porque ela tem algum problema interno e não deixa ela confiar. Ah, não confia em ninguém, pastor. Nem em Deus ela confia. Porque ela tem um problema, ela não consegue decidir confiar. E todas essas coisas, irmão, que eu falei aqui, nos impede de nos posicionarmos. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Hoje, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar dos apóstolos. Em especial o apóstolo Pedro. Hoje você precisa se posicionar. Hoje você precisa tomar uma decisão de confiar em Deus. Você precisa decidir confiar no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, no seu perdão. Você precisa decidir confiar nas suas promessas. Você precisa decidir confiar na sua salvação. Decida hoje se posicionar e não perder as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, queridos. Nós vamos colocar um texto aqui. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, nós vamos colocar aqui no telão também, Mateus capítulo 14, do 27 ao 33. Vamos ver o que diz a palavra. Olha lá. Ó. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus falou o que para ele? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção do Senhor Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão para Pedro e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém, queridos? Então, os que estavam no barco o adoraram. Quem estava no barco? Os 12 discípulos de Jesus e Jesus. Adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia! Amados, esta passagem que nós lemos, esse milagre, foi logo em seguida, depois do milagre da multiplicação dos pães. Então Jesus multiplicou os pães, 5 pães, 2 peixinhos, alimentou uma multidão de 15 mil pessoas, e agora está acontecendo um outro milagre. Horas depois, não deu nem 24 horas desse milagre, eles já estão vivendo o segundo milagre. Amém, gente? Essa história, ela aconteceu nesse momento para você se posicionar. Porque agora eu quero compartilhar com você. O que eu falei até agora foi só uma introdução. Agora nós vamos entrar na palavra, amém? Para você, quem aqui quer ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo na terra? Aleluia! Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa crer
confiar e ter fé. Amém, gente? E eu vou falar aqui, então, rapidamente, 7 princípios para você se tornar verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo nessa terra. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Primeira coisa, irmão, você precisa decidir dar um passo de fé. Ok? Você precisa decidir, pode colocar, Nandinho, dar um passo de fé. Aleluia. Olha o que diz o verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então, o primeiro princípio que Deus quer falar comigo e com você hoje, você precisa decidir dar um passo de fé. Sabe por quê, irmão? Temos que parar de pensar como um homem natural. Nós temos que parar de pensar como uma mente natural. Nós, querido, precisamos começar a pensar com a mente de um homem espiritual ou uma mulher espiritual, sobrenatural. Hoje, se você quiser viver as grandes coisas do Senhor na sua vida, você precisa dar um passo de fé. Uma fé que vai além da sua conta corrente. Uma fé que vai além da sua empresa. Uma fé que vai além do seu intelecto, da sua graduação, dos seus relacionamentos, da posição que você ocupa nessa sociedade. É uma fé que vai além do dinheiro que você tem. Como estão entendendo o que eu estou falando, querido? Hoje eu vim aqui te dizer, meu irmão, sobre os planos que Deus tem sobre a tua vida. Hoje nós estamos aqui para te dizer, abra a sua mente e tenha fé. Nós precisamos abrir a mente. A palavra de Deus hoje, ela quer esticar você, irmão. A palavra de Deus, ela quer esticar sua fé. A palavra de Deus hoje quer esticar sua visão. A palavra de Deus, ela quer abrir a sua mente. Deus tem coisas novas para você, amém? Mas você precisa dar um passo de fé, você precisa crescer, você precisa ampliar, você precisa amadurecer, você precisa expandir, você precisa conquistar, você precisa se posicionar. Aleluia! Chega de ficar no barco, irmão. Chega! Até quando nós vamos ficar dentro do barquinho? Chega de ficar na mesmice, chega de ficar na zona de conforto. Quantos querem viver algo grande aqui? Quantos querem viver algo novo de Deus aqui? Então nós precisamos ir contra o pensamento da estagnação. Precisamos ir contra os pensamentos de paralisia, de ficar parado. Nós precisamos sair do comodismo. Às vezes a gente fica acomodado, irmão. Você precisa ampliar, expandir, mudar a tua mente. Tem gente que pensa que quando se batizou já acabou. Não, irmão. O batismo não é o fim, é só o começo de algo que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Se Deus quisesse que você parasse no batismo, você se batizava e já ia para a glória. A gente já fazia assim, já batizava aqui, aí Deus já te fulminava e a gente já fazia o velório. Mas Deus não quer isso. A única coisa que morre é o velho homem, amém? O batismo é só o começo de coisas grandes que Deus tem na sua vida e na minha vida, queridos. Nós precisamos entender isso. Ah, pastor, eu já me batizei. Então já terminei, já cumpri minha missão. Não, irmão. Imagina, só está começando. Agora que vai ficar bom. Aleluia. Pedro está dizendo o seguinte aqui nesse texto, irmão. Imagina, o barco está lá, a tempestade está forte, o vento está forte, nós lemos aqui. As ondas estão agitadas. E Pedro está dizendo o seguinte. Mesmo com essa tempestade, mesmo com esse vento, mesmo com essas ondas agitadas, eu quero ir com o Senhor. Aleluia! Quero andar sobre as águas. Pedro está dizendo assim, o vento está forte, o mar está agitado, mas eu quero andar sobre as águas. Aleluia! Essa era a fé que estava no coração de Pedro, querido. Deixa eu te falar algo. Sabe essa luta que você está passando? Sabe essa crise que você está passando? Sabe esse problema que você está enfrentando? Sabe essa guerra que você está passando? Deixa eu te dar uma boa notícia nesta noite. Isso não é o fim. Isso é o começo de algo grande que o Senhor tem preparado para começar na sua vida. Tem muita gente que pensa que é o fim, não.
É o começo de algo novo na sua vida. O problema, gente, é que quando nós vemos a crise, a gente para, a gente deixa de crer, a gente deixa de acreditar, a gente começa a duvidar, a gente perde o posicionamento. E aí a gente pensa assim, Senhor, essa luta, essa guerra, essa crise, esse problema, o Senhor não me ama mais, o Senhor não ouve minhas orações, o Senhor não me ajuda mais, e você deixa de acreditar na palavra, deixa de acreditar na promessa, você perde o posicionamento. Isso não é para mim não, grandes coisas, não, esse ano aqui não é para mim não. A gente deixa de acreditar. A gente para de acreditar quando tem um problema. Quando vem uma adversidade, a gente duvida do que Deus falou, irmão. Esse é o nosso problema. O ser humano, querido, já nasce tendo que vencer uma crise. Você já parou para pensar? Quantos meses o bebezinho fica dentro do ventre de uma mãe? 9? 9 quanto, irmão? 9 meses? Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo? Interage. Participa, toma posse. O ser humano, ele já nasce tendo que vencer uma crise, sabe por quê? O bebezinho está lá dentro da barriga da mãe, e a barriga da mãe é o quê para o bebê? É o barquinho dele, é a zona de conforto dele. Por quê? Ali ele está comendo do bom e do melhor, sim ou não? Ele está quentinho, ele está seguro, ele está só deitado o tempo todo em berço esplêndido. Aí chega a hora do parto, vem a crise. Por quê? Porque agora eu vou ter que sair da barriga da minha mamãe e vou ter que enfrentar o mundo lá fora. Então o ser humano já nasce, irmão, tendo que vencer a primeira crise na vida dele. Sair da zona de conforto para enfrentar o mundo. Deus está falando conosco hoje, não pense de forma natural. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade. Viva no sobrenatural. Deus está falando, igreja, não viva no natural, não viva no carnal, viva as grandes coisas como Pedro viveu, aleluia. E quando eu estava refletindo, estudando sobre esse assunto, Deus me deu uma revelação tremenda, irmão. De janeiro a setembro, quantos meses são? 9 meses. Quantos meses demora para a mãe dar à luz a um filho? 9 meses, de janeiro até setembro, 9 meses, talvez de luta, de crise, de guerra, mas chegou outubro, o 10º mês, chegou o tempo de nascer algo novo e grande na sua vida, em nome do Senhor Jesus, querido. Você precisa tomar posse, que outubro vai ser o tempo do novo de Deus, amém? Glória a Deus. Segundo princípio que eu quero passar para vocês hoje. Vamos lá, Nandinho. Segundo princípio. Você precisa decidir aceitar o convite de Jesus. Quando Jesus diz assim para Pedro. O que Jesus falou para Pedro? Venha. Jesus está convidando, fazendo um convite para Pedro. Vem, Pedro. Irmão, segundo princípio. Decida aceitar o convite de Jesus. Aceite o convite para você viver os milagres. Aceite o convite para você experimentar algo novo. Esse convite é pessoal. Não adianta você querer levar o teu marido, o teu filho, a tua avó, o teu vizinho. É um convite pessoal. Pedro e os discípulos receberam o mesmo convite, mas só Pedro aceitou o convite, porque os 11 discípulos não quiseram sair do barco, mas Pedro aceitou o convite. Ô irmão, deixa eu te falar algo, hoje Deus está te convidando para ter um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. Saia do seu barco e venha navegar em novas águas, venha navegar em novos lugares, venha, meu irmão, experimentar novas experiências. Hoje Deus nos faz um convite. Você precisa decidir se você aceita ou não. Não importa o que você passou. Não importa o que você pecou. Não importa o que você errou. Não importa o que você falhou. Se arrependa hoje. Peça perdão.
e venha viver as grandes coisas do Senhor e viver o novo com Jesus Cristo de Nazaré nesse novo tempo. Aceite o convite e deixe Deus recomeçar uma nova história na sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que aconteceu até setembro, estamos em outubro e Deus está te fazendo um novo convite para você experimentar um tempo novo com Jesus. Amém? Terceiro princípio que eu quero deixar para vocês hoje. Vamos lá. Decida sair da sua zona de conforto. Olha o versículo 29b. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, querido. Pedro, irmão, decidiu sair do barco. Eles estavam em 12. Só Pedro tomou uma decisão. Só Pedro decidiu sair do barco. E o barco o que era? O barco era a segurança deles. Irmão, não sei se você já foi pescar. Eu já tive essa oportunidade. Quando está vento, tempestade, onda agitada, o lugar que você não quer sair é do barco. Por quê? Lá é a tua zona de conforto. O barco é a tua segurança. Então, os 12 discípulos estavam lá no barco, mas Pedro decidiu sair. Qual é o seu barco? Qual é a sua segurança? Qual é a sua zona de conforto que está te segurando para você viver as grandes coisas do Senhor? Para, reflita e pense. Qual a sua zona de conforto, irmão? É a sua reputação? É a sua família? É a sua empresa? É o seu emprego? É o seu salário? São os seus amigos? São os seus negócios? São suas amizades? Qual a sua zona de conforto que está impedindo você de sair do barco? Os navios são construídos nos portos, mas não ficam lá. Eles são construídos para navegar nos altos mares. Você foi chamado para voar alto, irmão. Você precisa sair desse barco e voar alto. Esse é o teu chamado. Nós temos um chamado para não ficarmos acomodados. Pedro, irmão, presta atenção. Saiu do milagre da multiplicação dos pães. Pedro viu o milagre, os discípulos viram o milagre, eles experimentaram do milagre, comeram pão, comeram peixe. Os discípulos que distribuíram pão e peixe para 15 mil pessoas. Pedro acabou de viver esse milagre, horas antes. E agora o que está acontecendo? Pedro vê Jesus andando sobre as águas e decidiu: eu quero isso também para a minha vida, Senhor. Pedro toma uma decisão. Ele vê Jesus andando sobre as águas. Pedro fala assim: eu também quero andar sobre as águas. Ele tinha acabado de sair de um milagre, mas Pedro já quer entrar em outro milagre. Eu não sei se você entende o que Deus está falando nesta noite. Não fique preso no seu milagre anterior. Viva milagres novos que Deus tem para a sua vida, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, amém ou não amém, gente? Eu sinto tanto a presença do Senhor nesta noite. Eu sei que Ele está falando com a gente, querido. Pedro disse assim: Senhor Jesus, eu também quero isso para a minha vida. Eu quero sair do barco, eu não quero ficar na mesmice, não. Talvez se fôssemos nós, irmão, nós íamos nos conformar com o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Não, Senhor, já vi o Senhor multiplicar o pão, já vi o Senhor multiplicar o peixe. Olha, esse milagre para mim está bom. Não preciso viver outro milagre, não. Já estou conformado. Eu quero continuar aqui no meu barco. Assim já está bom. Já vivi um milagre. Tá bom, Senhor. Não precisa fazer outro milagre, não. Às vezes a gente faz isso, gente. A gente fica no milagre velho. E Deus tem tanto milagre novo para mim e para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tem gente que não quer sair da zona de conforto. Fica 30 anos testemunhando o milagre dos pães. Fica 30 anos testemunhando o mesmo milagre. Por quê? Ele está na zona do conforto. Ele não vive milagres novos. Mas o Pedrão é diferente. O Pedrão fala assim: eu vi e vivi o milagre dos pães, sim.
mas agora eu quero andar sobre as águas também. Aleluia! Sabe, amados, deixa eu te falar algo. Quando você aceitou Jesus, não foi o último milagre que Deus fez na sua vida. Quando você se batizou, também não foi o último milagre que você viveu. Quando você recebeu o Espírito Santo, Ele te deu dons, esse também não foi o último milagre na sua vida. Sabe aquela bênção que Deus te deu? O ano passado, esse ano, esta bênção também não foi o último milagre que você recebeu. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Sabe a palavra que Deus me deu? Deus tem coisas inéditas para fazer na sua vida. Coisa que você ainda não viveu, coisas que você ainda não sonhou, coisas que você ainda não experimentou. Milagres inéditos. Toma posse aí, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu tinha 22 anos de idade. Terminei a faculdade, fiz um concurso interno na empresa que eu trabalhava e fui trabalhar de auditor. Com 22 anos, irmão, eu já era auditor de uma grande empresa. Viajava todo o Brasil. Hotel 5 estrelas, os melhores restaurantes desse Brasil afora. Um ótimo emprego para um jovem de 22 anos. Tudo que eu sonhava, tudo que eu sempre sonhei, eu estava conquistando naquela empresa. Só que 3 anos depois, aos 25 anos de idade, eu saí desse barco para ir para um novo barco. E eu e meu pai montamos uma empresa. Saímos da zona de conforto. E agora eu estou indo para um novo desafio na minha vida. E como empresário eu fiquei 17 anos. A maioria de vocês conhece meu testemunho. Nós compramos um posto de gasolina e fiquei 17 anos como proprietário de posto de gasolina. E há 8 anos atrás, eu tive que sair do barco de novo e fui servir ao Senhor em tempo integral. Porque o Senhor estava me chamando para o novo de Deus. E ali fui como pastor assalariado numa grande igreja de 2.000 membros, como pastor auxiliar, ministério consolidado, já em tempo integral, irmão, posição, salário, plano de saúde, 30 dias de férias, emendava todos os feriados, viajava todo mês, zona de conforto, era o meu barquinho seguro. Só que há 5 anos atrás, então, Deus faz um novo convite. Filho, está na hora de você sair desse barco. Está na hora de você sair da zona de conforto. Abre mão de tudo, que eu vou te levar para novos barcos. E há 5 anos atrás, querido, então, eu saio do barco. Sem nenhum centavo de reserva e sem nenhum centavo no bolso. Mas eu tinha uma palavra e tinha fé. Então, saí daquele barco para ir rumo ao nosso novo destino profético. Abri mão de tudo isso que eu falei para vocês. E na época a Rebeca tinha 6 anos e o Felipe tinha 4 aninhos. E pagando aluguel, sem ter dinheiro nenhum, irmão. Mas eu obedeci e saí do barco. Amém? E me chamaram de louco, me chamaram de irresponsável, porque eu estava abrindo mão de tudo, sem saber para onde Deus ia me enviar. E apesar de terem me chamado de tudo isso, eu obedeci a Deus e fui viver pela fé. E desde o começo, irmão, foi assim, saindo do barco e indo para o novo de Deus. Nosso ministério começou assim. Desde o meu chamamento, sempre foi assim. E até hoje Deus continua nos convidando para barcos novos. Amém? Aleluia. Pedro, querido, teve que decidir. Os outros 11 não saíram do barco. Não experimentaram, aleluia. Escuta, meu amado, o Senhor te chamou, aleluia, para você não ficar parado. Ele te chamou para construir uma nova história, para que você venha viver as grandes coisas do Senhor e vai alegrar o teu coração. Em nome de Jesus, amém, gente?
Quarto princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje. Número 4. Vamos ver aqui juntos, em nome de Jesus. Decidir eliminar todas as distrações que tiram o seu foco. Olha o versículo de número 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Querido, Pedro começou a afundar quando ele fez o quê? Quando ele reparou no vento. O vento era a distração na vida de Pedro. Quando Pedro repara no vento, ele começa a afundar. Sabe por quê? Pedro tirou os olhos de Jesus e focou aonde? No vento. Quando nós perdemos o foco, irmãos, nós começamos a afundar. A pessoa não começa a afundar na crise. A pessoa não começa a afundar na luta na empresa dela, não começa a afundar, talvez lá no emprego, na família, na doença. Não, nós afundamos quando perdemos o foco em Jesus. A gente começa a afundar. Se você focar a crise, se você focar a pandemia, ou qualquer outra distração que rouba a sua atenção ao Senhor Jesus, você vai começar a afundar. Quanto se entende o que Deus está falando conosco hoje, irmão? Aleluia. Sabe por quê, querido? As distrações vêm para nós perdermos o foco. Quem é o foco? Jesus. Tem gente que sai da igreja porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para homens. Irmãos, homens são falhos. Homens erram. A começar de mim, eu sou falho. Eu erro. O grande problema é esse. Mas Jesus nunca vai falhar com você. Jesus nunca vai te decepcionar. Por isso que o teu foco dentro da igreja não é o homem, é Jesus Cristo. Amém, gente? Aleluia. Estamos em uma época cheio de coisas para nos distrair. Nunca tivemos, irmão, numa época de tanta distração. Coisas para distrair os crentes. Entretenimento. O que tem de crente distraído por causa de entretenimento é um absurdo. Tem gente distraída porque precisa terminar de assistir a série da Netflix. Outros irmãos estão distraídos porque só pensam em viagem. Outros irmãos estão distraídos porque só pensam em dinheiro, como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ficar milionário. Estão distraídos. Uma frase de Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores no século 17. Ele diz assim, até eu postei nas redes sociais essa semana. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos, querido. Amém? Nós temos que vigiar. O trabalho do diabo é distrair os crentes em Jesus, irmão. Esse é o trabalho de Satanás. Presta atenção. O diabo não precisa te tirar da igreja. Basta o diabo te distrair dentro da igreja. Quanto se entende? Deus te chama para viver o propósito de Cristo. Elimine tudo que distraia você. Toda distração você precisa tirar da sua vida. Olhe para Jesus, que é o seu rei, que é o seu Senhor, que é o seu mestre, que é o seu dono, que é o teu Deus, e você não vai afundar mais. Quando vier os ventos na sua vida, não se distrai, irmão. O vento veio na vida de Pedro e Pedro se distraiu. E quando ele distraiu, ele afundou. Todo mundo passa vento, sim ou não, irmão? Mas não se distraia por causa dos ventos. Amém, gente? O gigante Golias, quando ele começou a confrontar o exército de Israel, foi uma distração para o povo de Israel. Sabe por quê? A comunicação de Golias estava destruindo todo o exército de Israel. Eles tiraram os olhos do Senhor, Deus de Israel, e começaram a dar ouvidos para que Golias falasse. E Golias conseguiu distrair, irmão. Não foi um homem, não foi um crente. Golias distraiu o exército inteiro de Israel. Sim
ou não, gente? Paralisou. Todo mundo estava com medo. Só da comunicação dele. Ele não matou ninguém, ele não lutou com ninguém, mas o que ele falava colocou medo em todo um exército, querido. Até que chegou Davi, que não se distraía. Aleluia. E matou Golias. Sabe por quê? Sabe por que Davi não se distraía? Porque Davi dizia: os meus olhos estão no meu Deus. Onde estão os seus olhos, irmão? No teu Deus ou nos Golias da vida? Onde estão os teus olhos? Em Deus ou nos ventos da vida? Nesta noite, coloque os seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, gente? Quinto princípio, queridos, já estamos indo para o final, que eu quero compartilhar com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Decida confiar sempre em Jesus, porque nele não existe decepção. Olha o versículo de número 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Queridos, Jesus nunca desiste de nós. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus nunca vai virar as costas para mim e para você. Creia no seu amor, creia na sua graça, creia na sua bondade, creia na sua misericórdia. Confia que Ele sempre vai estender a mão para você. Ele estendeu a mão para Pedro. Ele podia deixar Pedro afundar, porque Pedro se distraiu, perdeu a fé naquele momento, o vento está afundando, mas Jesus segurou na mão de Pedro. Jesus segura na nossa mão. Ele sempre vai estender a mão para mim e para você. Jesus nunca vai nos abandonar, irmão. O marido abandona a mulher, um filho abandona os pais, uma mulher abandona o marido, mas Jesus nunca abandona você. Ele vai te socorrer quando você clamar. Ele vai sempre te socorrer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele nunca vai desistir de você. Ele não deixa de te amar. Mesmo quando você erra. Mesmo quando a gente peca. Ele não deixa de nos amar. Você precisa confiar que Ele é fiel, irmão. Pessoas, querido. Amigos. Pais. Cônjuge. Filhos. Decepcionam. Mas Cristo não. Confiança não é sentimento. Confiança é decisão. Você decide confiar. Amém? Confiar apesar dos ventos. Sabe por quê? Porque mesmo nos ventos, Deus tem provisão para você. Estamos com as caixinhas lá do ministério, da intercessão, para orar pela igreja, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Dividimos em 5 áreas. Saúde, casamento, provisão, libertação. Agora você vai colocar os seus pedidos em cada caixa, dependendo do assunto. Ninguém vai ler seu pedido, não precisa colocar seu nome. É só para a gente saber como orar especificamente, amém? Mas o que eu quero te falar nesta noite, confie. Apesar dos ventos, Ele tem provisão para você. Ele tem libertação, Ele tem cura, Ele tem bênção para nós, querido. O problema é que, sabe qual é o problema, irmão? Presta atenção que eu vou te falar. O problema é que a gente confia no domingo e quando chega na segunda-feira não confia mais. Você recebe uma palavra como essa, você vai sair daqui cheio de fé. O problema é que amanhã, na segunda-feira, a gente não confia mais no que Deus falou hoje. A gente murmura, a gente para de crer, a gente tenta resolver na força do nosso braço. Hoje a gente sai daqui espumando, assim, explodindo de fé, como um leão. Chega na primeira crise da segunda, pronto, irmão. Esse é o nosso problema, a gente já esquece o que Deus falou no domingo. A gente já para de crer, não é verdade? Não é assim, gente? Esse é o nosso problema. Mas decida hoje, confiar, que aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele há de aperfeiçoar e de terminar essa obra, querido. Ele é fiel. Confie primeiro em Deus, irmão.
Não confia na sua conta corrente, não. Tem gente que bate a mão no bolso, pastor, eu tenho dinheiro, estou seguro, estou tranquilo. A crise é para os outros, não para mim. Bate no peito, irmão. Não confia na tua conta corrente. Confia no Senhor. Confia, meu irmão, em Deus. Não confia em homens, em governo. Não, querido. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Aleluia, querido. Decida hoje confiar em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele nunca falha. Amém? Penúltimo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite. Número 6. São 7, esse é o número 6. Decida acreditar que os fortes ventos passarão, querido. Nem ouviu glória a Deus, irmão? Vou te dar... Calma. Eu tenho que te dar mais uma oportunidade que você se distrair um pouquinho, amém? Decida acreditar que os fortes ventos passarão. Oh, agora você tomou posse. Verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou, irmão. Quando você olha para Jesus, seus medos desaparecem. Quando você entende o amor que Deus tem pela sua vida, você não tem mais medo. Acredite. Pedro, quando sobe no barco com Jesus, o vento passa, o vento cessa. Jesus faz passar os ventos. Jesus, irmão, cessa a tempestade. Jesus tem poder sobre a química, sobre a física, sobre a natureza. Ele tem todo o poder sobre tudo. Amém, gente? Vamos por último aqui, por causa do tempo. 7º e último princípio que eu quero compartilhar com você. Declare sua fé enquanto é possível. Último versículo da noite. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, duas coisas eu quero te falar. Ou você declara isso, ou você só vai ouvir isso. Ou você é um agente de transformação, ou você é apenas um ouvinte. Ou você declara Jesus como Filho de Deus, experimenta uma nova vida com Cristo, com testemunho, ou você vai ser daqueles que só ouve testemunho. Tem 2 tipos de crente na igreja. O que dá testemunho e o que ouve testemunho. Qual que você quer ser, irmão? Eu quero ser daqueles que dá testemunho toda hora, toda semana, todo mês, todo ano. Ou você está na foto, ou você só está tirando foto. Oh, essa foi boa, hein, Berto? Dos 12 discípulos, só um andou sobre as águas. Todos viram o vento cessar. Todos adoraram. Mas só Pedro andou sobre as águas. Gostaria de terminar com uma última frase. Mais uma frase de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele disse assim: uma fé pequena leva as pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. Amém? Vamos aplaudir a Deus em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus. Vamos se colocar em pé para orar. Se o grupo de louvor quiser se posicionar, nós vamos orar, depois nós vamos semear e depois nós vamos cear, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite. Senhor, nos ajuda a decidir nesta noite, a dar um passo de fé, Pai. Que o teu Espírito Santo nos ajude a aceitar os convites que Jesus faz para a nossa vida, Senhor. E hoje Jesus nos fez um convite muito especial. Hoje o Senhor Jesus nos chama para viver um tempo novo com Ele, para viver experiências novas, para viver coisas grandes com Ele. Senhor, nos ajuda a sair da nossa zona de conforto, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha nos ajudar a decidir, a eliminar
toda distração que tira o nosso foco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, arranca da nossa vida tudo aquilo que está nos distraindo, arranca da nossa vida tudo aquilo que está fazendo nós perdermos o foco em Jesus Cristo de Nazaré. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Jesus, porque eu sei que Jesus Cristo nunca vai nos decepcionar. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode acreditar, como diz aquele louvor, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, meu Pai, a decidir acreditar que esse vento que veio sobre a nossa vida, ele vai passar. Ajuda-nos, ó Pai, a acreditar e a confiar. Ei, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Esse vento vai passar. E você vai cantar o hino da vitória, irmão. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós declaramos que a fé, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Diga isso, irmão. Diga assim: eu declaro que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Aplauda o Filho de Deus. Aplauda Jesus, querido. Aleluia.